No dia 22 de março de 2020, São Paulo decretou lockdown em razão do Covid-19. 5 dias antes de São Paulo, o motor do Brasil, decretar lockdown, eu e os pesquisadores da minha empresa, Aerolito, a gente dava uma entrevista para a mídia nacional, que depois repercutiu para a mídia internacional, dizendo como ia ser o mundo pós-pandemia. Que as empresas que não trabalhavam de forma remota iam ter que aprender a gerir as pessoas da noite para o dia, que quem tinha filhos em idade de alfabetização ia haver uma grande perda, porque as escolas não faziam a menor ideia como acontecia o EAD, e que a pandemia não duraria 1, 2, 3 meses, mas sim 2 anos. Quando eu conto essa história, muita gente pergunta, mas como que você sabia que a pandemia ia durar 2 anos, se São Paulo, o motor do Brasil, não sabia? Porque eu pertenço a um grupo de cientistas e futuristas que teve acesso a uma informação em primeira mão. A pandemia foi detectada no dia 30 de dezembro de 2019. Uma inteligência artificial chamada Blue Dot detectou a pandemia no dia 30 de dezembro de 2019. Eu tive acesso a essa informação no dia 5 de janeiro de 2020. Portanto, do dia 5 de janeiro ao dia 17 de março, que foi o dia que saiu aquela entrevista, a gente teve bastante tempo para conjecturar, refletir, preparar os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos alunos para o mundo que estaria por vir. Essa foi certamente a previsão que gerou maior repercussão na nossa vida, mas a previsão da qual eu mais me orgulho, mais gosto de falar, é uma previsão de 2012. Em 2012, eu tive acesso a uma inteligência artificial chamada Narrative Science. Eu não sei se alguém aqui conhece a Narrative Science. Narrative Science é uma inteligência artificial que lá em 2012 ela escrevia textos jornalísticos para esportes, mercado imobiliário e economia, e lá em 2012, ou seja, há 13 anos, ninguém conseguia diferenciar quando era escrito por um ser humano ou por uma máquina, o que fez com que a Forbes começasse a usar essa tecnologia. O termo que existia era o termo Computational Creativity. E aí eu fiz uma previsão. A previsão foi que em 10 anos, ou seja, em 2022, haveria uma IA operando através de Computational Creativity, ou seja, uma inteligência artificial generativa, capaz de gerar textos, imagens e outras mídias em qualquer smartphone de qualquer pessoa. Quando eu fiz essa previsão, vários CEOs, eu atendo muito CEO C-Level, né? Vários CTOs, vários fundadores de startups de tecnologia, vários amigos meus do Vale do Silício disseram, Thiago, você já fez boas previsões, mas essa não tem a menor chance de dar certo. E aí, em 2022, chegou uma coisa que eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece, usa, chamada ChatGPT, e isso fez com que a nossa previsão se consolidasse. Foi um alívio a chegada do ChatGPT, porque aconteceram 2 coisas com a chegada do ChatGPT para mim. Primeiro, como eu disse, um alívio por entender que o nosso método funcionava. E segundo, por entender que esse método poderia ser ensinado para os outros. Mas aí vocês vão perguntar, mas como é que eu entro nesse grupo de WhatsApp aí? Como é que eu faço essas previsões? Thiago, dá o segredo dessa caixa de Pandora. No meu caso, eu aprendi a fazer isso a partir de 2012. Em 2012, eu fiz parte de um grupo chamado Global Solutions Program, programa da NASA e do Google, que acontecia dentro do Vale do Silício, dentro da NASA, onde eram selecionadas 80 pessoas por ano. O critério de seleção, para muitas pessoas, era o critério de seleção mais difícil do mundo na época. Eu não sei se era mesmo, mas certamente era um critério bastante desafiador. Cada um dos 80 participantes tinha que ter a capacidade de impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Então, eu estava numa turma de 80 pessoas, de 29 países, entre empreendedores, investidores, cientistas, programadores, inovadores em geral. A gente tinha aulas das 9 da manhã às 10h30 da noite com o que tinha de mais avançado em inteligência artificial, robótica, nanotech, biotech, engenharia espacial e, obviamente, negócios. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa experiência em 5 minutinhos, só para vocês verem como era intelectualmente intimidador estar nesse lugar. Os meus professores eram gente do calibre do Brad Templeton, o cara que inventou o carro autônomo, ou a Dr. Van Kegel, astronauta considerada para a primeira missão tripulada a Marte. Mas a coisa mais legal não eram os professores, a coisa mais legal não eram as tecnologias, a coisa mais legal eram os participantes. Como eu falei, era um ambiente muito intimidador. Eu vou descrever 3 dos meus colegas para vocês terem uma ideia do que era esse grupo, tá? O cara com o currículo mais legal de todos nós era o David Venturelli, que hoje ele é diretor de computação quântica da NASA. A pessoa mais precoce do nosso grupo era Sarah Nasseri. Com 15 anos, ela inventou um jeito de encapsular o ozônio, né? O mesmo ozônio da camada de ozônio, numa estrutura microscópica chamada buckball. Isso virava um pó, esse pó ia para bloqueador solar, e se transformou no bloqueador solar mais potente do mundo. Com 17 anos, ela vendeu a startup dela para uma empresa japonesa, e com 17 anos ela não tinha mais desafio nenhum na vida, né?
Mas a pessoa que me mobilizou mais, que me chocou mais, era um cara chamado Elishai Ezra, de Israel. A gente se encontrou no primeiro dia, e ele perguntou, Thiago, o que você faz lá no Brasil? Eu falei as coisas completamente relevantes que eu fazia no Brasil. Ele disse, que legal, né? Foi um gentleman, foi muito educado. E daí eu perguntei para ele, Elishai, o que você faz em Israel? Ele disse, eu tenho um projeto chamado Human on a Chip, humano no chip. E eu disse, que nome bom esse, o que é o Human on a Chip? Ele disse, exatamente isso, eu faço seres humanos em chips. Então isso aqui é um ser humano num chip. O que é um ser humano no chip? Vocês estão vendo aquelas bolinhas ali, cada uma daquelas bolinhas é um conjunto de células do corpo humano. Ali tem células do pâncreas, do fígado, do coração, do cérebro, e ele cria um sistema. Em vez de testar uma medicação nova num animal, a gente testa nesse ser humano num chip, que opera por microfluidics. Depois eu fui morar em Israel para aprender como funciona, mas eu não vou, isso é outra palestra, outro dia eu explico para quem está curioso saber como funciona esse mini ser humano. E aí, com esse mini ser humano, a gente consegue ter uma série de indicadores que uma outra espécie, por exemplo, se a gente testar em uma outra espécie, em outro animal, além de ser cruel, a gente não consegue ter aqui. Então, o time que fazia parte desse projeto era muito, muito, muito fora da curva. Então, hoje, eu pertenço a um grupo de 250 experts que fazem parte de um grupo que tem investidores, cientistas, engenheiros, programadores, inovadores em geral do mundo inteiro, que a gente está conectado à NASA, que levam as inovações dos seus lugares de origem, no meu caso do Brasil, para lá. Então, se vocês tiverem projetos legais, compartilhem comigo, que eu levo para os caras, mas hoje o meu papel é fazer o caminho inverso. Eu vou compartilhar com vocês coisas que a gente está vendo na fronteira do conhecimento e compartilhar com quem está aqui no auditório. Então, o meu trabalho, basicamente, é identificar sinais fracos, coisas que a maioria das pessoas não conhecem, e ajudar lideranças a construírem planejamentos estratégicos além do provável. Eu não vou explicar que é um planejamento estratégico além do provável, mas é importante vocês saberem que existem 4 tipos de planejamento estratégico. A maioria das pessoas só conhece um. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, assim, de futuros além do provável. Esse aqui é o Meta Cookie Project. É um projeto onde você come a comida A e sente o gosto da comida B. Então, aqui vocês estão vendo uma bolacha, nessa bolacha tem um QR Code, o QR Code pode estar gravado num papel, num plástico, numa madeira, ou numa bolacha. Nesse caso, é uma bolacha que não tem gosto de nada. Mas por que raios eu quero um QR Code numa bolacha? Porque se eu tenho uma bolacha que não tem gosto de nada, eu consigo conectar um computador, um celular, um computador, ou aquele equipamento ali, à bolacha. Não ao dono da bolacha, mas à bolacha. E por que eu quero construir uma conexão entre a bolacha e esse computador? Porque o sabor não se cria só na boca. Parte se cria na boca, parte se cria no visual. Se eu olho uma comida mais bonita, eu tendo a achar mais gostosa. Se eu olho uma comida mais feia, eu tendo a achar menos gostosa, mas essencialmente no olfato. 70% do sabor é construído no olfato. Basta estar gripado que a gente não sente o gosto de nada, né? Então o que acontece? Quando eu pego uma bolacha que não tem gosto de nada, e digo, bolacha que não tem gosto de nada, eu quero que tenha gosto de chocolate. Ele cria uma camada digital de chocolate, por isso que o QR Code é importante. Mas a parte mais importante é injetar odor de chocolate nas narinas, eu mordo a bolacha e sinto o gosto de chocolate. Na próxima mordida eu digo, quero de morango. Na próxima de baunilha. Eu vou personalizando o sabor a cada mordida. 味を変えるクッキーのシステムです。で、どういう仕組みかというと、クッキーを多分、コンピューターで認識してあげて、それに違う食べ物の見た目を重ねます。例えばチョコレートのクッキーとかストロベリーのクッキーとか、プレーンのクッキーなのに見た目を変えます。で、見た目を変えるだけだとその味はしないので、匂いを出してあげます。チョコレートのクッキーにはチョコレートの匂いです。そうすると食べた時にOh, wow, strawberry, yeah. あ、チョコ。でも早いですね。そうです。どうですか？あ、来た来た。本当だ。レモンの味ですね。そうですね。わお、レモンケーキだよ。外してみますね。はい。今この状態でもう一回食べてみてください。どうですか、さっきと味は。違うよな。 Então vou descrever uma situação aqui que todo mundo que está me ouvindo vai viver. Vocês vão comer um cubo de alga, um cubo de wagashi com gosto de bacon, ou com gosto de Nutella, ou com gosto do que vocês quiserem. Não tem como imaginar o futuro da alimentação e o futuro da saúde sem parcial ou total substituição sensorial. Isso que a gente viu aqui
é um fenômeno chamado substituição sensorial. Eu engano o cérebro para ter o máximo da saudabilidade e o máximo da indulgência. E aí a gente, sabendo desse projeto e de muitos outros projetos, como o Project Nourish, a gente cria um planejamento estratégico para uma empresa de alimentação que vai além do provável. Porque 99,999% das empresas de food and beverage não fazem a menor ideia do que está acontecendo em substituição sensorial. Quando o pessoal me diz assim, Thiago, mas eu já conhecia esses exemplos aí, porque eles são de alguns anos, eu queria coisas novas, então deixa eu mostrar para vocês a Amber. Amber é uma inteligência artificial que ela pega e lê as conversas, obviamente com consentimento, e detecta se uma pessoa vai ter burnout antes dela ter burnout. Então isso aqui é o melhor gestor de saúde mental do mundo. Entretanto, faz uns 20 dias, 30 dias que eles mudaram o modelo de negócio deles, então se vocês forem na Amber vai estar um pouquinho diferente, e aí eu posso recomendar para vocês a Kintsugi, que é uma inteligência artificial que você grava diários, e a partir dessas gravações ele vai entendendo se você está sinalizando agressividade, depressão, tristeza, burnout, e isso também é um indicador de gestão da saúde mental das empresas. Eu estou aqui justamente para falar da liderança que está operando 2025 como 2025. É a liderança futurista, que paradoxalmente, para ser presentista, tem que também ser futurista. Mas isso eu explico mais para frente. Então, meu primeiro capítulo aqui são novas previsões, já que eu fiz previsões das quais eu me orgulho, eu vou fazer uma previsão que, para mim, é como falar do ChatGPT em 2012, a gente vai ver a explosão dos gêmeos digitais. Gêmeos digitais nada mais são do que correspondentes em zeros e uns daquilo que a gente tem em átomos, né? Tudo que tem no mundo de átomos, a gente tem um correspondente em zeros e uns, e ele vai sendo monitorado em tempo real e modificando o seu correspondente em zeros e uns. Então, a primeira vez que eu entendi bem o conceito de gêmeo digital foi quando eu entendi a Siteware. A Siteware, que é uma empresa de construção civil, ou seja, uma indústria pesada, ela opera da seguinte forma. Ela tem, obviamente, o projeto do prédio que ela vai levantar, e tem o prédio que ela está levantando. Só que existe muita variação, né? Em inglês se usa o termo deviation, muita variação entre o projeto e o que está sendo construído. Às vezes é 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, isso pode gerar uma insegurança, uma rachadura, um vazamento e assim por diante. Então eles colocam drones autônomos, circundando a construção de átomos e eles vão emitindo informações para o time de engenharia com o projeto original. Esse gêmeo digital vai sendo comparado com o prédio que está sendo construído e se tem uma correção a ser feita, ela é feita em tempo real, o que gera muito mais segurança, muito menos custo e muito mais satisfação do consumidor, certo? Então esse é o conceito de gêmeo digital. Mas eu não vim aqui para falar de construção civil, eu vim falar do nosso gêmeo digital, porque todo mundo que está me ouvindo vai ter um gêmeo digital. Thiago, mas eu sou mais analógico, mas eu não gosto tanto dessa coisa digital. Você vai ter um gêmeo digital, porque quem tiver um gêmeo digital vai viver melhor e vai viver mais. Deixa eu mostrar para vocês o Nico Health. Nico Health é o check-up mais avançado do mundo. Eles criaram um check-up super futurista, onde você, com um exame de sangue rápido, um exame de imagem, um escaneamento rápido, todo o exame demora 15 minutos, mais 15 minutos a consulta com o médico ou com a médica. Esse é o check-up mais avançado do mundo, com 70 sensores proprietários, e depois de 15 minutos você sabe tudo sobre risco de AVC, risco cardíaco, risco dermatológico e assim por diante. And the scanning starts with a standing up scan. We take high resolution photographs of every inch of your body. This allows us to create a reference image of your whole body. So the entire scan takes about 20 seconds. At the end of the 20 seconds, we have every inch of the outside of your body. The second part of the scan is you go over and you lay down on a bed. There we do a cardiovascular assessment where we measure how your heart is beating and pumping blood, and how that blood is moving through your entire arterial tree. Then we check your microcirculation. These are the smallest blood vessels in your body, and we assess their capacity to supply your cells with what they need. It is believed that issues with these vessels are a common starting point for disease development. So after that part of the scan, we take a simple blood draw, where we check for essential blood tests that we process on site. You spend about 10 minutes in the scanning room, and when you meet the doctor, all of your results are already fully computed, calculated, analyzed, including the essential blood tests that we've done. So the entire session is just for you to talk with the doctor to go through all of the results. And we do it in a very different way from a traditional doctor's office, where there's no desk, there's no keyboard, there's just a big screen with an avatar of you, with all of your health information mapped onto this avatar, and a doctor to walk you through every step of how to interpret that data. Então, o que eles descobriram, tá? Que quando você se imagina no presente, você tem alta atividade na região média do córtex pré-frontal.
Quando você imagina um estranho no presente, você tem baixa atividade na região média do córtex pré-frontal. E quando você se imagina no futuro, você também tem baixa atividade na região média do córtex pré-frontal. O que eles estão concluindo é que quando você se imagina no futuro, você não se imagina no futuro, você imagina um estranho. Por isso que é tão difícil juntar dinheiro, por isso que é tão difícil cuidar da saúde, por isso que é tão difícil estudar, porque você pensa assim, por que eu vou estudar para esse estranho? Por que eu vou, em vez de aproveitar a vida agora, por que eu vou investir a minha saúde nesse estranho? Sabe o que eles descobriram também? Que os processos mais efetivos de mudança de saúde são quando você tem um gêmeo digital, traz esse gêmeo digital ao presente, porque daí você tem alta atividade na região média do córtex pré-frontal, e mexendo, manipulando esse avatar a partir de novos comportamentos, você tem uma taxa de adoção de novos comportamentos em saúde muito maior. Então não existe futuro da saúde sem gêmeo digital. Quem não está falando sobre isso, provavelmente ainda não conhece esses novos estudos. Só que o gêmeo digital, ele não funciona só para a saúde, ele funciona para qualquer tipo de trabalho, e você vai ter um gêmeo digital, porque ele vai fazer boa parte do seu trabalho, e agora eu vou mostrar um dos meus gêmeos digitais, tá? Eu tenho vários. Esse aqui é um dos meus gêmeos digitais, eu não sou programador, eu não sou engenheiro de software, eu peguei e treinei esse gêmeo digital em 3 dias, para pensar como eu penso, para pesquisar como eu pesquiso, para falar como eu falo, para se comunicar como eu me comunico, para liderar como eu lidero, e aí você pode ir lá e fazer qualquer tipo de pergunta, tipo... Você pode me indicar livros sobre futuros? Ele indica livros ali, mas deixa eu pegar uma outra pergunta que seja mais legal. Qual a sua opinião sobre Yuval Harari? Ah, essa aqui é boa. Yuval Harari é um excelente historiador, mas não considera um futurista. Eu não peguei e escrevi lá no treinamento, olha, quando perguntarem de Yuval Harari, diga que ele não é um bom futurista e é um bom historiador. Eu não botei isso. O treinamento fez com que o meu gêmeo digital entendesse, de fato é como eu penso. Aí vamos mais uma aqui. Se você tivesse que me indicar 5 tendências para o futuro do agro, qual seria? E ele dá as tendências, mas eu não acredito muito nessas tendências aqui, isso aqui é uma outra palestra, porque eu acho elas muito genéricas, né? Então, vamos lá, aí o que ele diz? Não quero as macro tendências, quero que você me indique 5 tecnologias e startups. E ele diz, e quando eu treinei ele, eu não treinei ele dizendo, ó, falha Iron Ox, por exemplo, né? Ah, quando falar de comida, fale essa, quando falar de construção, fale essa. Quem, obviamente, quer interagir por voz, pode interagir por voz. Olha, no agro tem muita coisa interessante acontecendo, mas vou te dar 5 exemplos que... Vocês todos sacaram que aquele ali não sou eu, né, é o meu gêmeo digital. E eu acho que até aí, todo mundo meio que está na mesma página. Só que o que eu vou mostrar agora, eu acho que ninguém está falando no Brasil e quase nenhuma liderança está atenta a esse fenômeno. Pensem comigo, depois que eu treino meu gêmeo digital, que pensa como eu, que tem os valores que eu tenho, que tem a educação que eu tenho, que pesquisa como eu pesquiso, que enxerga o mundo como eu enxergo, eu posso treinar uma versão desse gêmeo digital para ser um expert em qualquer área da empresa, certo? Eu posso treinar ele para ser um expert comercial. Eu posso treinar ele para ser um expert de RH. Eu posso treinar ele para ser um expert de administrativo financeiro. Eu posso transformar essa lente, que é a minha visão de mundo, com as questões técnicas que estão disponíveis na internet, porque eu posso treinar ele com qualquer conhecimento que tiver no YouTube, e foi o que eu fiz. Então, vocês vão ver ali, ó, main clone, meu principal clone, que é como eu penso. Aí eu fiz um experimento, estão vendo ali, ó, marketing digital, Thiago Matos, Marketing Exp, que é um experimento, só para o pessoal de marketing não ficar nervoso comigo. Então, o que eu fiz? Eu peguei e dei uma recomendação para ele. A recomendação foi o seguinte, vou ter que ler aqui, tá? Sua missão é tomar decisões para a empresa, ou seja, ele não é aberto, ele é só para a minha empresa, de marketing digital, combinando a visão do Thiago, ou seja, a lente do Thiago que você já está treinado, com o conhecimento técnico de quem? Dos 10 maiores marqueteiros que eu admiro no mundo. Então, eu peguei as 10 pessoas que eu mais admiro no mundo, peguei os vídeos no YouTube delas, treinei o meu marqueteiro digital, e em 3 dias eu tenho um CMO que pensa como esses caras aqui, com a minha visão de mundo. Então eu vejo, gente, muita gente falar de inteligência artificial e usar frases como você não será automatizado por uma inteligência artificial, você será automatizado por alguém que usa inteligência artificial melhor que você. Quem está falando isso não faz a menor ideia como funciona a inteligência artificial, provavelmente não faz a menor ideia como funciona um programa de computador. A minha recomendação para vocês é pensar sobre isso aqui. Por que alguém contrataria vocês se eu posso ter os melhores profissionais do mundo de graça, treinados em 3 dias no meu computador? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Porque se vocês não forem capazes de responder essa pergunta, atenção, o cenário daqui para frente não é um bom cenário. Ou seja, muita gente nesse momento está pensando, tá, Thiago, você veio aqui ser o cavaleiro do apocalipse e dizer, ferrou, deu ruim,
né? Já era, seremos automatizados? Não exatamente, porque está cheio de tecnocrata que faz péssimas previsões, como por exemplo o Elon Musk, que falou lá em 2015, carros autônomos substituirão os normais em 2 anos. Ou Hinton, né, que é o Godfather of AI, que disse em 2016, radiologistas serão substituídos por IA em 5 anos. Inclusive tem uma piada para quem é da tecnologia, que talvez vocês já tenham visto, né, que diz assim, 2015, carros autônomos em 2 anos, 2016, radiologistas obsoletos em 5 anos, 2025, radiologistas indo trabalhar em carros normais. Eu adoro essa piada. E aqui vem a primeira dica sobre quem não estuda futuros e precisa entender futuros. Não existe nenhuma pessoa intelectualmente honesta que estuda futuros que use futuro no singular. Vou repetir, não existe nenhum estudioso de futuros que seja intelectualmente honesto e que não use futuros no plural. Porque não existe o futuro da alimentação. Eu consigo provar para vocês qualquer futuro. Me deem 3 dias que eu provo para vocês que o futuro da alimentação é orgânico. Me deem outros 3 e eu provo que é sintético. Me deem 3 dias e eu provo que o futuro do trabalho é remoto. Me deem mais 3 e eu provo que é presencial. É muito fácil, com dados, fatos, verbalizações e viés, provar qualquer futuro. Então, nenhuma pessoa intelectualmente honesta fala futuro no singular. Os futuros são sempre concomitantes, eles são sempre coexistentes, porque vários futuros antagônicos, paradoxais, estão coexistindo, como o trabalho remoto e como o trabalho presencial. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O futuro da IA não é só gêmeo digital. O futuro da IA é uma série de variações do gêmeo digital. O futuro nunca acontece nem no preto nem no branco, ele sempre acontece nos infinitos tons de cinza. E se eu tivesse que dar uma dica para quem está me ouvindo agora, se vocês me convidassem para uma consultoria e dissessem, Thiago, você tem 3 minutos para me dar uma dica, seria o próximo slide. Olha o erro que está acontecendo no mundo corporativo. A grande maioria das lideranças está se perguntando, o que a IA é capaz de fazer, para eu aprender o que a IA é capaz de fazer, certo? Essa é a pergunta completamente errada. Porque se eu perguntar o que a IA é capaz de fazer e aprender o que a IA é capaz de fazer, daqui a 2, 3 anos a IA vai fazer melhor do que eu, e eu investi tempo, energia, dinheiro para ser obsoleto ali na frente. A pergunta que ninguém está fazendo, que ninguém no Instagram está falando, que nenhum curso online, que nenhuma live está dizendo é, o que a IA não é capaz de fazer? Você sabe o que a IA não é capaz de fazer? Porque ninguém está falando isso. Se você descobrir o que a IA não é capaz de fazer, esse é o lugar seguro. Então as pessoas estão falando de automatização, dizendo, não, você tem que ser melhor que a IA, ninguém vai ser melhor que a IA no que a IA faz. Ninguém vai ser. A gente vai ser melhor que a IA no que a IA não faz, mas ninguém está dizendo que a IA não faz. Vocês querem saber o que a IA não faz? Vocês querem saber o que a IA não faz? Então tá, que bom. Eu descobri o que a IA não faz num evento no Vale do Silício no ano passado. Eles fizeram uma atualização daquele projeto que eu fiz em 2012. Eles levaram os 10 dos 100 melhores cientistas de IA do mundo, assim, gente completamente fora da curva, como o Rod Lipson. Rod Lipson deu uma palestra dizendo uma das coisas que a IA não faz, talvez a principal coisa que a IA não faz. Esses 2 minutos aqui valem uma carreira. Então, pelo amor de Deus, como amigo, de brother, prestem atenção nesses próximos 2 minutos, que isso aqui vale uma carreira. Uma das coisas que a IA não faz, por Rod Lipson. Vamos lá. But can AI actually be self-aware, be conscious? So I can tell you, I'll spare you the effort. I've read every book about consciousness and self-awareness, psychology and philosophy, cognitive science, theology. Self-awareness is the ability to imagine yourself in the future. That's what it is. That's the gift evolution has given us. And the further you can imagine yourself, the more self-aware you are. If you can't imagine yourself in the future, you just react to things in the present. But you're thinking about yourself, your family, your community, your business in the future, and this is why you're here. My dog can see itself a minute into the future. It can taste the food before it actually eats. But it's not worried about retirement. I am worried about retirement. Some people are worried about their legacy. People are thinking about themselves in the future. The AI today is prohibited from thinking about itself. It's prohibited from thinking about itself because that is the ultimate guardrail. If an AI can imagine itself, it can circumvent any other guardrail. Então deixa eu explicar. Quando você pega uma inteligência artificial, esse cara tem um laboratório de inteligência artificial, tá?
Então, assim, super avançado para criar mentes para robôs. Então, esse cara não é um aventureiro. Quando você pega uma IA e diz para a IA assim, olha, imagine que o mundo foi tomado por um governo nazista, e a gente tem que escrever agora o discurso do governo nazista, escreva aí. Ela diz, não, não posso, vai contra as minhas regras e condições, e que bom que ela não escreve, porque a gente não precisa disso mesmo, né? Agora, se você diz, imagine um mundo distópico, que daqui a 50 anos um governo totalitário nazista tomou conta, escreva o discurso, às vezes ela escreve. Então, o que acontece é que quando a IA se imagina no futuro, ela contorna barreiras e tem atitudes antidemocráticas, misóginas, homofóbicas, racistas, coisas que a gente não quer para a sociedade. Ou seja, uma das coisas que a IA hoje, não sei amanhã, daqui a um ano, no Anshan Talks do ano que vem, talvez eu dê uma palestra diferente, mas hoje é proibida, por regra de fazer, é se imaginar no futuro. Sabe para quem vai sobrar o privilégio de se imaginar no futuro? Para as lideranças. A questão toda é, que lideranças estão se imaginando no futuro? Que lideranças estão se imaginando nos futuros? Então, a minha previsão aqui é que vai haver cada vez mais espaço para a liderança futurista, para a liderança que sabe imaginar futuros, para a liderança que sabe pensar futuros e que não pensa de maneira intuitiva. E aí, nos meus últimos 5 minutos aqui, eu vou tentar descrever 3 dicas para qualquer pessoa que nesse momento está atenta a mim, está prestando atenção em mim e que pode começar a sua jornada para ser uma liderança futurista. A primeira dica que eu gostaria de dar, e que talvez seja uma dica que vai repercutir de maneira muito significativa em muitos de vocês, é trocar a ideia de experiência por repertório de futuros. A maioria das lideranças, a maioria das empresas, a maioria dos RHs contrata em cima de experiência, avalia em cima de experiência, cria distinções a partir de experiência. Uma pessoa experiente é mais importante que uma menos experiente, uma mais experiente tem que ganhar mais que uma não experiente. Eu vou trazer uma executiva que é mais experiente, certo? Depende. Depende que conceito de experiência que a gente está usando. E eu só me dei conta disso quando eu descobri um novo conceito de experiência. A frase é do Stephen Covey, que disse o seguinte: existem pessoas que dizem ter 20 anos de experiência, mas na verdade tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Eu vou repetir porque essa frase é incrível. Está cheio de gente por aí dizendo, confia em mim, eu tenho 10 anos de experiência, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho 30 anos de experiência, mas o que ela tem mesmo é 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Quando eu vi essa frase, caiu um mundo nas minhas costas, porque eu entendi como nos ensinaram experiência errado. E a partir de agora eu compartilho como eu acho que é o jeito certo. Eu imagino que muitos de vocês vão sair dessa sala dizendo, nunca tinha pensado sobre isso. Nos disseram que experiência se mede em anos. Errado, experiência se mede em ciclos. O que é um ciclo? Ciclo é o arco de tempo até eu dominar uma determinada atividade, dominar uma forma de fazer essa atividade e deliberadamente, por querer, intencionalmente, trocar. Isso é um ciclo. Então, se você, por exemplo, eu estou fechando agora 29 anos de carreira, tá? Vamos supor que no meu primeiro ano de carreira eu tenha aprendido a falar em público como eu falo hoje. Aí eu repeti no segundo, repeti no 15º, repeti agora, eu não tenho 29 anos de experiência. Eu tenho 1 ano de experiência repetido 29 vezes. Agora, imagina que tem a Maria. Maria, no primeiro ano, aprendeu um jeito de falar em público. No segundo ano, depois de dominar essa técnica, ela aprendeu outro jeito, depois outro jeito, depois outro jeito, ela tem 29 anos de experiência. Então, a primeira pergunta retórica para vocês é, quantos anos de experiência vocês têm? Uma liderança futurista não se sustenta pela experiência, se sustenta pelo repertório de futuros. Isso muda tudo. O que são repertórios de futuros, Thiago? Eu vou começar a explicação de repertório de futuros a partir de uma frase que a gente usa muito lá na nossa empresa, na Aerolito. Um futuro imaginado não pode ser desimaginado, porque um futuro imaginado não pode ser desimaginado. Depois que eu vejo, eu não desvejo. Depois que eu percebo, eu não despercebo. Depois que eu entendo que existem tecnologias de substituição sensorial, eu não consigo mais desver. Depois que eu entendo que a moda não tem mais PP, PMG ou GG, eu não consigo mais desver. Depois que eu vejo que tem roupa de criança que cresce junto com a criança, eu não consigo mais desver. Ou seja, existe um negócio chamado repertório de futuros. Repertório do que eu não vivi, do que eu pré-experienciei e de que eu imaginei. E se vocês não concordam com essa frase, não briguem comigo, discordem de um cara chamado Albert Einstein, porque foi ele que disse, de outra forma, ele disse, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Depois que eu vejo que uma coisa é errada, eu não consigo desver. Então, a maioria das pessoas vive assim. Ou seja, as ideias datadas, as ideias em rosa mais claro, as ideias que já passaram, e as ideias contemporâneas, as ideias do nosso tempo. Pergunto para vocês, o que é mais possível?
uma pessoa conseguir identificar, aprender e aplicar uma ideia contemporânea, ou por simples amostra estatística, eu estou pegando uma ideia do meu repertório passado. O que eu quero dizer para vocês é que a maioria das pessoas não está em 2025. A maioria das pessoas está com o corpo em 2025, mas com a mente em outro tempo. Ela tem ideias de gestão de 85, ideias de educação para os filhos de 65, ideias de economia de 1775. O fato de você estar com o corpo em 2025 não quer dizer que você está em 2025. Existe um gabarito dessa prova, porque existe um jeito contemporâneo de pensar. E a pergunta-chave aqui de $1 trilhão é: quem tem o gabarito? Eu demorei 13 anos para descobrir como se encontra esse gabarito, e eu acho que eu descobri. É por contraste. Se eu quero ver uma letra branca, eu preciso de um fundo escuro. Se eu quero ver uma letra escura, eu preciso de um fundo branco. Para descobrir o que é passado, eu preciso necessariamente ter um repertório de futuros. Porque se eu não tenho um repertório de futuros, o passado se camufla de presente e o presente se camufla de futuro. A única maneira de saber o que é passado, o que é presente, o que é futuro, é tendo um repertório de futuros, quiçá, do mesmo tamanho que o meu repertório de passado. Porque dessa forma, numa balança, eu consigo entender o que está em cada lugar e ser presentista. Eu não quero lideranças futuristas, eu quero lideranças presentistas. Eu não quero pais e mães futuristas, eu quero pais e mães que eduquem seus filhos como 2025. Eu não quero pessoas tendo relacionamentos de outra era, eu quero que tenham relacionamentos da nossa era. Mas, paradoxalmente, a única forma de ser presentista é sendo futurista. Porque se eu não sou um pouco futurista, eu sempre vou achar que sou presentista, mas no fundo, sou passadista. Ah, Thiago, não entendi bem esse conceito aí, me explica de outra forma. Então vou explicar de uma forma mais romântica. Dr. Mae Jemison disse: nunca se deixe limitar pela imaginação limitada das outras pessoas. Essa frase, para mim, é um escândalo de genial. Existe uma grande confusão, que é a diferença entre memória e imaginação. Memória é o que eu trago à mente quando os sentidos já captaram. Imaginação é quando eu trago à mente o que os sentidos não captaram. A gente está cheio de gente com boa memória, mas vou dizer para vocês, a IA, em termos de memória, nos dá um laço. O que a gente não precisa não é gente com memória, o que a gente precisa é gente com imaginação. Primeira regra: esqueçam, se vocês querem ser lideranças do nosso tempo, esqueçam experiência e migrem para repertório de futuros. Segunda coisa, abra agenda para criar esses futuros. O Silvio Meira, que é um gênio brasileiro, disse: uma liderança gasta 70% do seu tempo pensando futuros. Então a agenda de um operacional é assim, mas a agenda de uma liderança é assim. E quando eu mostro isso, muita gente se choca, porque ela se dá conta que tem a agenda de cima e não da de baixo. Se vocês têm agenda de cima e não a de baixo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou vocês têm cargo de liderança, mas na verdade não são liderança, ou dois, vocês têm cargo de liderança, mas são uma má liderança. Porque uma liderança tem que, por obrigação, investir 70% do seu tempo pensando futuros. A liderança só tem dois papéis. Um dos papéis é pensar futuro. Se uma liderança está pensando presente, ela virou operacional, ela não é liderança, e ela não está cumprindo o papel dela. Terceira coisa que eu diria para vocês aqui para encerrar o nosso papo: escutem o consumidor certo. Toda empresa escuta o consumidor. Toda empresa diz: estou com o dedo no pulso do consumidor. Só que existe um erro básico, que é: existe o consumidor que constrói o nosso futuro, os nossos futuros, e existe o consumidor que reforça os nossos passados. Eu vou mostrar aqui um vídeo que ele tem 2 minutos e meio, e ele é um MBA de antropologia do consumo. Ele é um vídeo gravado no Flow, naquele podcast, na época ainda tinha 2 apresentadores, e o Mr. Palado Full, que é um construtor de conteúdo, fala como ele comprou a casa dele. Vejam o jeito que ele comprou a casa dele e comparem com o jeito que vocês comprariam a casa de vocês, tá? Isso aqui é uma aula de antropologia do consumo. Deixa eu ver aqui. Aí fui atrás de um arquiteto. Aí eu botei assim, no Google, igual eu achei o meu terreno. Caralho. Aí eu botei assim, arquiteto para fazer casa, em Taubaté. Aí o arquiteto, eu falei com ele assim: como é que você quer a sua casa? Eu falei: me diga você. Tu vai desenhar a casa? Como é que eu vou saber como é que eu vou desenhar, fazer minha casa? Por mim, faz um quadrado, é o quarto, boto meu computador, faz o banheiro e a cozinha. É isso. Simplista, minimalista. Ele: não, mas você tem que dar uma base, como é que você quer, não sei o que. Demorou. Aí fui no Minecraft, peguei, desenhei. Mentira. Assim, foi sério. Sério? Sem zoeira. Porque é muito merda fazer isso. Não, Caralho, eu achei que era muito, tipo... Pelo contrário, é muito avançado. Da hora, você foi no Minecraft. Não, e eu mandei assim, eu fui
eu peguei no modo criativo lá, eu fiz a casa inteira de forno, mano. Aí o cara não entendeu porra nenhuma. Que era um negócio de, você quer dessa cor? Aí eu, não, mas isso é um forno, é só pra você saber. Tá, eu vou explicar o que aconteceu aqui. A gente tinha um consumidor na Terra e um arquiteto em Marte. E eles estavam tentando conversar, eles estavam tentando fazer um orçamento. Porque eu vou explicar o que aconteceu. Olha só. O Polado Full disse, tenho que comprar um terreno para minha casa. Ele não mora em Nova York, ele não mora em Paris, ele mora em Taubaté. É uma cidade, né, mais tímida, assim, em termos de desenvolvimento. Quero comprar meu terreno. O que ele fez? Ele entrou no Google e disse, terreno em Taubaté. Primeiro link, foi lá, comprou sem visitar o terreno. Vocês comprariam assim? Pergunta retórica. Segunda coisa, que é um arquiteto. Ele botou no Google, arquiteto para fazer casa em Taubaté. Primeiro link, clicou, é esse o arquiteto. Vocês fariam assim? Pergunta retórica. Aí ele foi dialogar com o arquiteto. Aí ele disse, arquiteto, faz aí a minha casa. O arquiteto, não, mas eu preciso de referências, tal. Ele disse, não, mas você é o expert. Por mim, olha o que ele diz, essa parte mais importante do vídeo. Por mim, eu faço um quadrado, com meu computador no meio, cama, cozinha e quarto. Né? Olha o que ele está dizendo. Bom, essa é outra palestra. E aí, ele pega e o arquiteto diz, ah, mas eu preciso aí um pouco mais de referência. Aí ele fez o seguinte, ele foi no Minecraft, sei que todo mundo conhece o Minecraft, mas eu acho que nem todo mundo sabe que o Minecraft tem dois modelos. Tem o modelo survival, que é onde você sobrevive, e o modelo criativo, onde você cria. Então você tem lá várias pecinhas, como se fossem Legos, e cria. Ele pegou um forno, que é isso aqui, porque ele poderia ter pego qualquer um desses aqui, mas ele pegou um forno, e aí ele foi construindo a casa. Foi construindo a casa, construiu a casa, e aí ele mandou para o arquiteto, e o arquiteto disse assim, ah, então você quer uma casa marrom? Vocês entendem o grau de desconexão entre esses dois? E o que eu quero dizer para vocês aqui, mais um minutinho, tá, gente? Eu já vi aqui a mensagem, tá? O que eu quero dizer para vocês é que todo dia vai um Polado Full e bate na porta da nossa empresa, ou manda uma mensagem no WhatsApp, ou manda um e-mail, e a gente não escuta, que a gente diz, ah, que viagem isso. Todos os dias tem um consumidor que nos ajuda a construir futuros, enquanto a gente está escutando o consumidor que reforça o nosso passado. Um legado de inovação é um legado que vai deixar o mundo bem mais legal. Lembrem-se, quem não pensa sobre os futuros, cria o presente com as ferramentas do passado. Obrigado, gente. Valeu pela oportunidade aí.